Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais um episódio da nossa série sobre sequências eu vou apresentar para vocês o famoso teste da integral. Ok? Então por enquanto a gente está estudando a noção de séries, né? A gente sabe que uma série ela tem que ser convergente ou divergente, né? Mas até hoje eu expliquei para vocês que a gente prova a convergência mostrando um resultado. E muitas vezes eu falei para vocês que isso nem sempre vai ser o caso, né? Que por enquanto, até o episódio anterior, a gente conseguia expressar a convergência já dando um resultado finito, né? Mas muitas vezes uma soma, né? Então uma série é muito difícil de calcular. Beleza? Então a gente precisa de argumentos rápidos e fáceis para demonstrar que uma série ela é convergente sem necessariamente a gente ter o resultado. Porque muitas vezes ou o resultado é muito complicado ou ele não é possível. Né? Muitas vezes a gente vai ter séries que a gente não sabe como calcular elas. Beleza? E esse vai ser o primeiro tipo de teste. Vocês vão ver que vão ter vários tipos de testes, né? E o teste da integral. Ok? Então, o objetivo do vídeo de hoje é demonstrar esse teorema que eu vou apresentar, vou demonstrar, aplicar ele num exemplo, né? E depois eu vou apresentar um tipo de série, beleza? Onde a gente vai conseguir afirmar no final que ela é convergente e vai ser um argumento novo para o nosso arsenal de armas de convergência, né? Então, a próxima vez que a gente vê uma série daquele tipo, né, vocês vão ver que é um tipo de série específica, a gente já pode afirmar, né, dependendo de um parâmetro, a gente já vai poder afirmar que ele é convergente. Então, o vídeo de hoje é muito importante, beleza? Então, o que é o teste da integral? Então, aqui eu expressei para vocês. Então, o teste da integral é, seja f contínua, positiva e decrescente, obviamente f é uma função, né? Então, ela tem que ser contínua, positiva e decrescente. Muito importante esses três pontos aqui, beleza? Entre 1 e mais infinito, porque a gente soma números positivos, né? Então, a soma sempre vai ser de n igual a 1 a mais infinito, beleza? E eu vou considerar que o índice, o termo a índice n vai ser simplesmente essa função avaliada num ponto n. Beleza? Então n depende desse intervalo aqui. Ok? Então a gente vai poder afirmar que a série é convergente se somente se, beleza? Então é uma relação de equivalência, se somente se a integral generalizada, então a integral entre 1 e mais infinito de f de x dx, seja também convergente. Beleza? Por que, que ele é interessante? Porque integrais a gente consegue calcular é muito mais fácil, né? A gente consegue manipular integrais de uma maneira mais simples do que somas, né? Mesmo que o princípio seja bem parecido, né? No caso, uma integral é um limite de uma soma, a gente tem muitas mais propriedades com as integrais do que com as somas, beleza? Então, o objetivo do teste da integral é a gente tem uma série, né? Então, com termo geral AN, a gente atribui uma função e a gente vê se ela é decrescente, positiva e contínua, obviamente, né? Se ela for os três casos, a gente calcula a integral generalizada, porque é muito mais fácil, muito mais simples, e muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes é bem simples. Se ela for convergente, a gente vai conseguir afirmar que a série é convergente, beleza? Então, um ponto muito importante antes de eu mergulhar na demonstração, eu vou explicar depois com um exemplo, é que não é igual, ok? Então, o resultado que a gente achar com a integral de 1 a mais infinito de fx dx, então, por exemplo, se a gente fala aqui igual a, beleza? A série, ela é convergente, mas não necessariamente ela é igual a, tá? Muito importante isso, a gente vai ver no caso prático daqui a pouco. Então, primeiramente, a gente precisa desse resultado que eu vou demonstrar para vocês, tá? Então, a gente vai utilizar esse enquadramento aqui, né? Então, a gente vai enquadrar a integral de 1 a grande N mais 1 de f de x dx entre a soma parcial até grande N e a soma parcial até N menos 1 menos o primeiro termo da soma A1. Beleza? Então, eu vou demonstrar isso para vocês de onde que vem, porque esse a gente vai utilizar o teste de comparação que a gente já viu nas sequências, né? Porque aqui é tudo somas integrais parciais, então vai funcionar, né? Não preciso demonstrar nenhuma coisa nova. Opa. Beleza? E com isso a gente vai conseguir demonstrar o nosso resultado. Beleza? Então, no caso, o coração dessa demonstração está aqui. Então vamos lá. Então vamos enquadrar. A única coisa que eu tenho é uma função e eu sei que ela é decrescente. Beleza? Então eu sei que f ela é decrescente e eu vou considerar decrescente aqui e eu vou considerar no intervalo n mais 1. Ok? Então a gente tem isso como hipótese. Isso quer dizer o quê? Como f é decrescente entre n e n mais 1, isso quer dizer que f avaliado em n mais 1 vai ser inferior ou igual a f de x, ok? Que é inferior ou igual a f de n. Beleza? Então quando a gente passa de n a n mais 1, a função decresce, então obviamente f de n mais 1 é menor que f de n, e a gente posiciona um f de x que varia nesse intervalo entre os dois. Ok? Agora eu vou utilizar a positividade da integral para integrar, tá? Então a positividade quer dizer que não vai mudar o sentido dessa desigualdade. Beleza? Então vamos ter
a integral entre fn mais 1 é uma constante, então vai sair, então vai ficar f de n mais 1 vezes a integral de n a n mais 1 de dx, menor ou igual a integral de n a n mais 1 de f de x dx, então f de x não é uma constante, não vai sair, inferior ou igual a f de n vezes a integral de n a n mais 1 de dx. Beleza? Então, o que é a integral de n a n mais 1 de dx? Nada mais é do que 1, né? Porque vamos ter n mais 1 menos n, então fica 1. Beleza? Então a gente vai ter f de n mais 1, que é inferior ou igual à nossa integral, então de n a n mais 1 f de x dx, que é inferior ou igual a f de n. Ok? Então temos a primeira parte aqui, só que a gente está trabalhando com somas. Vocês veem aqui que a gente tem uma soma, beleza? Até n mais 1 no caso. Então eu vou somar dos três lados. A gente vai ter a positividade da soma também. Ok? Então eu vou considerar, como a propriedade diz, a n igual a f de n. Então é a função avaliada em n. Beleza? Então vamos ter, f de n mais 1 nada mais é do que a n mais 1. Ok? Então vamos ter a n mais 1. Inferior ou igual, não vou mudar por enquanto, então n mais 1 f de x dx, que é inferior ou igual, então a f de n então vai ficar a n, beleza? Então agora eu vou somar, então vai ficar a soma de n igual a 1 a grande N de a n mais 1, inferior ou igual, então a soma de n igual a 1 a grande N da integral de n a n mais 1 de f de x dx, que é inferior ou igual, então a soma de n igual a 1 a grande N de a n. Ok, estamos quase lá, mas primeiro a gente tem que mexer nisso daqui, né? Depois simplificar esses dois, mas primeiro temos que mexer com essa soma de integrais. Isso é muito simples, ok? Então, se eu escrever, se eu escrever tudo, né? Se eu desenvolver esse cálculo, vai ser o quê? Vai ser uma soma de vários integrais. Começando em n igual a 1, beleza? Então aqui vamos ter 1 e vai até n mais 1. Então vamos ter 2, né? Mais a próxima integral, então vai ficar n igual a 2, então vai ficar 2 até 3, né? Então, aqui, perdão, vai ficar mais etc. Até, então vamos ter de n a n mais 1. Beleza? Então a gente vai ter um de n menos 1 a n, beleza? Então vocês veem que isso daqui, né? Isso daqui simplifica com isso pela relação de Charles, né? Isso daqui vai simplificar com isso, etc, etc. Então vai simplificar n com n aqui. Então vamos ter o primeiro termo e o último termo, beleza? Então vai ter a soma de n igual a 1 a grande N de a n, que é inferior ou igual, então, a integral do primeiro termo aqui, então, 1, e o último termo é em grande N, então vamos ter n, grande N mais 1, beleza? Então, grande N mais 1 de f de x dx, que é inferior ou igual a soma de n igual a 1 a grande N, aqui é a n mais 1, né? A n mais 1 de a n. Beleza? Então estamos quase, né? Já temos a nossa integral aqui. Agora a gente só precisa escrever dessa maneira aqui. Então vamos simplificar essas somas, né? Então a soma de n igual a 1 a grande N de a n mais 1 seria o quê? Seria então, começa em 1, então vai ficar A2, então vai ficar A2 mais A3 mais etc. até mais A grande N mais 1. Beleza? Então, se a gente desenvolver tudo isso, vai ficar grande N mais 1 aqui, beleza? E eu vou dizer que esse índice N nada mais é do que a nossa soma parcial até grande N de AN. Então, vai ficar a soma Gn igual a 1 a grande N de AN, beleza? E isso a gente sabe que é A1 mais A2 mais etc. até mais A grande índice N, beleza? Então, aqui a gente tem quase a mesma coisa, né? A gente tem isso daqui é a mesma coisa do que isso, só que menos A1, beleza? Então a gente vai ter que a grande soma de n igual a 1 a grande N de AN mais 1 nada mais é do que a soma Sn mais 1, né? Então a soma que vai com A índice N mais 1 menos o primeiro termo. Então menos A1, beleza? Então isso daqui a gente sabe que é Sn, isso daqui a gente sabe que é Sn mais 1 menos A1. Então a gente vai ter o resultado. Então vamos ter Sn mais 1 menos A1 inferior ou igual a integral de 1 a grande N mais 1 f de x dx inferior ou igual a S grande índice N.
Ok? Então a gente tem o nosso primeiro enquadro e é com isso que a gente vai argumentar agora o teste da integral. Ok, então o primeiro ponto é se a integral generalizada for convergente, o que acontece? Então, como é o mesmo princípio para somas, se a integral generalizada é convergente, isso quer dizer que a integral parcial, né? Então, se a gente truncar, né? Se a gente cortar o nosso intervalo até um limite finito grande n, ela é limitada, beleza? Então, a gente vai ter i índice grande n, que é igual então a integral de 1 a grande n de f de x dx, e a gente sabe que ela é limitada, beleza? E mais do que isso, a gente sabe que ela é crescente. E crescente, por quê? Porque f é positivo. Tá? Então f é maior ou igual a zero. Beleza? E de acordo com o nosso enquadro aqui, a gente vai ter que esse índice n vai ser maior ou igual à integral de 1 a grande n de f de x dx. Então a gente vai ter que isso implica que Sn é menor ou igual a A1, né? Então o primeiro termo, mais a integral limitada, então mais a integral de 1 a índice grande n de f de x dx. Isso quer dizer o quê? Que A1 é um termo finito, isso daqui é algo que é finito, né? Ele é limitado, né? Então isso implica que a sequência Sn, né? A série, no caso a sequência porque é finita, né? Então a sequência Sn, ela é majorada. Ok? Então a gente já sabe que Sn é majorada. Mais do que isso, como ela é majorada, a gente sabe então que AN, bom, no caso, a gente sabe AN, ela é positiva, né? Porque AN nada mais do que f de n é positivo, então AN é positivo também. Então, como ela é majorada e positiva, isso implica que Sn é crescente, beleza? Então, como ela é crescente e é majorada, Sn converge. Beleza? Então, o fato da integral generalizada ser convergente implica que Sn é convergente também. Então, agora vamos tratar o caso divergente, que isso também serve para demonstrar uma divergência, né? Então, a gente considera a integral generalizada divergente em mais infinito, porque f é positivo, tá? Então, temos um sentido da divergência aqui, beleza? Então, a gente vai primeiro manipular os Sn's, né? Então, nossas somas parciais. Então, a gente tem que S índice n mais 1 nada mais é do que Sn mais o último termo, né? Então, an mais 1, beleza? Então, a gente sabe que isso é inferior ou igual a Sn mais A1, beleza? E por que isso é verdade? Porque f é decrescente, beleza? Então a gente sabe então como Sn depende de f é decrescente, então S índice n mais 1 vai ser menor do que, no caso, S índice n mais AN mais 1 vai ser menor do que Sn mais o primeiro índice. Então o que a gente tem aqui? A gente tem então que A grande N mais 1 é menor ou igual do que A1, né? Porque a gente sabe que ela é decrescente, né? Então o último termo vai ser necessariamente menor do que o primeiro termo. Então, de acordo com o nosso enquadramento que eu demonstrei para vocês, a gente vai ter então que a integral de 1 a n mais 1, né? Então, grande N mais 1 de f de x dx vai ser menor do que Sn mais A1, beleza? Só que isso daqui é divergente, beleza? Então, como ele é divergente, ele vai empurrar Sn para mais longe. Então, Sn também é divergente. Ok? E isso conclui a prova do teste da integral. Então vamos ver como é que ele funciona na prática. Então meu objetivo é calcular a natureza dessa série, tá? Spoiler, ela é convergente, é por isso que eu escrevi dessa maneira, mas a gente vai demonstrar isso, beleza? Então cuidado, né? Que se vocês não têm certeza, vocês escrevem n maior ou igual a 1. Ok? Por que a gente não consegue calcular? Porque, bom, não temos utensílios para calcular isso, não por enquanto, pelo menos, né? Não é fácil de calcular isso. É, é bem difícil, por sinal, beleza? Então a gente não sabe muito o que fazer, mas a gente consegue concluir facilmente a natureza dessa série, porque a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 a gente sabe calcular, a gente já sabe mesmo o resultado, né? A arctangente, beleza? Então a gente vai utilizar o teste da integral, beleza? Então eu vou considerar f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, beleza? E eu vou avaliar a integral generalizada, beleza? Então a gente vai ter a integral de 1 a mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Então vai ficar, se minha caneta voltar, perdão, vai ficar aqui. Então vamos ter arctangente de t, por exemplo, né? Onde t vai variar entre 1 e mais infinito, ok? Então, qual que é o limite quando t tende ao infinito de arctangente de t?
né? Então, a gente sabe que ele tende a π sobre 2, né? Propriedade fundamental do arco tangente, então vamos ter π sobre 2, menos, e o arco tangente avaliado em 1 é π sobre 4. Então, vamos ter π sobre 4. Beleza? Então, π sobre 2 menos π sobre 4 é π sobre 4. Ok? Então, a gente sabe que a integral generalizada dessa função aqui é convergente e vale π sobre 4. Então, a gente sabe que a soma é convergente, beleza? Muito cuidado, ela não vale π sobre 4, tá? Pelo amor de Deus, tome muito cuidado, ela não é igual, tá? A gente não tem igualdade entre a série e a integral generalizada. Por favor, tome muito cuidado, tá? Um exemplo muito clássico disso é o problema da Basileia, né? Então a gente sabe que temos 1 mais infinito de 1 sobre x ao quadrado dx, e isso daqui vai ser igual a 1, tá? Vocês avaliam, tá? Vocês façam a mesma coisa que eu fiz, vocês calculem, avaliem mais infinito e 1. Só que a série n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n ao quadrado, isso daqui não vale 1. Isso daqui vale π ao quadrado sobre 6, tá? Uma demonstração bem complicada, que é conhecido como o problema da Basileia, foi Leonhard Euler que demonstrou isso, tá? Então vocês veem que entre 1 e π ao quadrado sobre 6 existe um mundo, né? Existe um planeta entre os dois, não tem nada a ver um com o outro. Então tome muito, muito, muito cuidado. Então agora, para terminar o vídeo, eu vou apresentar para vocês um tipo de série que vai ser um argumento nosso no futuro, que é a séries P, tá? Séries P, séries de Riemann, bom, pouco importa como vocês chamam, beleza? Por que elas se chamam assim? Porque nada mais é do que as séries de 1 sobre n potência P, né? Então a P vai ser o parâmetro que vai variar, então pode ser n ao quadrado, que a gente sabe que é o problema da Basileia, pode ser 1 sobre n ao cubo e etc. 1 sobre n é a série harmônica, né? Então a gente vai ver, dependendo do valor de P, como é que a gente vai ter convergência ou não. Então vamos primeiro fazer um estudo de caso sobre P, né? Então se P for negativo, então primeiro vamos fazer o teste de divergência, né? Antes de começar a complicar, o teste de divergência diz que se o termo geral não tender a zero, a gente já sabe que ela é divergente, beleza? Então se P for estritamente inferior a zero, a gente sabe então que o limite quando n tende a mais infinito de 1 sobre n potência p, sendo que p é negativo, isso daqui tende a infinito. Ok? Então a gente já sabe que ela vai ser divergente. Então p não pode ser negativo. Se p for igual a zero, né, a gente vai ter aqui o limite quando n tende a mais infinito de 1 sobre n potência zero. Então 1 sobre 1 é 1, então isso daqui é igual a 1. Beleza? Não tende a zero, a gente já sabe que vai ser divergente, que é a série harmônica, né? Então, demonstração bem simples, a série harmônica, ela é divergente, ponto final. Ok? Agora, se P for estritamente positivo, a gente vai poder utilizar o teste da integral para demonstrar essa convergência, né? Então, se P for estritamente positivo, a gente tem f de x de 1 sobre x potência p, beleza? Então, isso daqui é claramente contínuo, tá? Então ela é contínua. Ela é claramente positivo, né? Se P é positivo, 1 sobre x potência P é positivo. Positivo. E ela é claramente decrescente, né? É uma função inversa, uma função recíproca, né? Então ela é decrescente. Beleza? Então a gente consegue aplicar o teste da integral, tá? Eu não tinha justificado aqui, tá? Mas isso daqui também é positiva, contínua e decrescente, tá? Porque é 1 sobre x ao quadrado mais 1, beleza? Então aqui a gente determina que a gente pode utilizar o teste da integral, né? Então a gente vai ter a integral generalizada de 1 a mais infinito de 1 sobre x potência p dx. E isso daqui é claramente convergente, né? Vocês avaliem, né? Vocês façam o cálculo da integral. Isso daqui é convergente, beleza? Então a gente vai ter que a série n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n potência p é convergente se e somente se p for estritamente positivo. Beleza? Se ele for inferior ou igual a zero, ela é divergente. E se ela for estritamente positiva, ela é convergente. Beleza? E a séries P é um argumento. Tá? Então, se vocês verem alguma coisa do tipo, séries P, a gente reconhece uma série P de parâmetro tal, ela é convergente, ponto final. Ok? Então, isso vai simplificar muito a nossa vida no futuro. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Mas muito importante vocês aprenderem no teste da integral, e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.